Peço que abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus 7. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Amém. Peço à igreja que oremos em favor da palavra. Pai, no nome e no sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo, te damos graças, Pai, por mais uma vez o Senhor permitir que a sua palavra seja ministrada neste lugar. Pedimos a tua graça, a tua presença, a presença do teu Santo Espírito, que esta palavra seja divinamente inspirada para nos curar, para nos salvar, Pai Todo-Poderoso, para nos repreender, Papai. Que seja feita somente a sua vontade aqui neste lugar, Papai, por meio desta palavra. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós viemos repreender a toda força do mal preparada contra a palavra que é para ser ministrada neste lugar. Nós repreendemos no nome e no sangue poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que quer diga amém. Amém. Então convido a igreja a sentar no nome de Jesus. Bom dia, igreja. Ao cheiro quereke, Como estão, irmãos? munjani wa kwezu. Eu estou bem, na graça de Deus. Mina ni kahle kola kati mtota skwembo. Espero que os irmãos também estejam bem hoje. Ngiyimela swa kuna mwina mkumeka mili kahle namuhla. Eu, quando saí de casa, tive muita dificuldade para chegar aqui Kani ngasuke kaya kumeke swikara tangofu kwani kumeka lani. por causa do transporte. Ikola kama transporte. E eu percebi que hoje é um dia diferente. Ni wema msha mke siku na kulambani. Os outros domingos não são como hoje. Ama sonto menga na wafani na nyamundi. A barragem estava muito cheia. Para já kumeka kutale ngofu. Depois eu vi algumas pessoas com ramos. Nivo cara na vana minkinzu. Então eu percebi que é um domingo diferente hoje. Nigano msha ngamte isonta kwamba. Além de ser o primeiro domingo. Alien ko ali sonta osangola. Amém, amados? Amém. Mas hoje eu não venho para pregar acerca dos ramos, Anitanga la kwanda shumelo kola kaminkinzu. nem acerca da Páscoa. Nambi kola kapasika. Eu creio que vós já estáis lavados Na duma sha mwina semi shantuile. pela palavra que tem se pregado Ikola kalkulele mwina mishumelo wake kanda olei. acerca destas coisas. Ikola kashulo le shinkwa. É por isso que muitos dos irmãos estão aqui presentes. Ikola ugama kwezo otala vangalani. Não vejo ninguém com ramos aqui, Aliwono kara ngani nkinzu la. porque já estão lavados pela palavra. Asewa shantuile rito. Amém, amados? Então, se houver alguma dúvida, Alo kuna ukana kana ko kara. talvez no próximo domingo alguém vai pregar acerca. Asika sotele ta ko kara kasika shumelo kola kashosho. Amém? Amém. No livro de Mateus 13, Ka pouco lá Mateus 13. diz a palavra que Jesus saiu naquele dia La sharti la Yesu asukile siku liliani. e saiu para ensinar à beira-mar. Asukile kwa jonzisa na kusuyi ni lwandle. Então, naquele lugar estavam ele e muita gente, Eka ndao liana kuna yana ni votala. e estavam também os seus discípulos Ama jonso ya kinena ama lukohala. e a multidão. Ni nzungu. Então, Jesus falou naquele lugar em parábolas. Yesu akulume eka ndao liani kola kasufananiso. Diz a palavra de Deus que ele falou muitas coisas em La parábolas. sharti la shikonsha akulume shotala kola kasufananiso. Então, quando ele pregou naquele lugar, Loko ena shumeli eka ndao liani.
Depois de algum tempo, diz a palavra que os discípulos se aproximaram dele e lhe perguntaram: mestre, por que pregas em parábolas? Amém, povo de Deus. Amém. Perguntou: por que pregas em parábolas? Por que pregas para eles em parábolas? Amém, povo de Deus. Amém. Porque Jesus, muitas das vezes, quando estava com as multidões, ele falava em parábolas. Mas quando estava com os seus discípulos, ele decifrava toda a palavra. Então Jesus disse-lhes uma coisa muito poderosa: a vós é-vos dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi dado. Amém, povo de Deus. Amém. Aquele que crê em Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, é-lhe dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, a conhecer a altura e profundidade do amor de Cristo. Mas a alguns não foi dado. Por isso ele prega em parábola para as pessoas lá fora. Amém, povo de Deus. Amém. E Jesus falou uma coisa poderosa naquele lugar. Antes ele fala uma coisa poderosa naquele lugar. Em Mateus 7. Que não dê as coisas santas. Não dê as coisas santas aos porcos. Amém, povo de Deus. Amém. É uma palavra muito pesada. Amém, povo de Deus. Amém. E ele diz naquele lugar que aqueles a quem foi dado será acrescentado. E aquele que não foi dado, até o pouco que tem será retirado. Amém, povo de Deus. Amém. Aquele que foi dado a palavra de Deus, aquele que foi dado a conhecer a palavra de Deus, esse hoje será acrescentado. Mas aquele que não tem a palavra de Deus, Jesus diz que até esse pouco lhe será retirado. Amém, povo de Deus. Amém. Porque tendo ouvidos, não ouvem e nem compreendem. Tendo os olhos, mas não podem ver, nem compreendem. Porque neles se cumpre a profecia do profeta Isaías, em que dizia que mesmo vendo, não verão e nem compreenderão. Mesmo vendo, não verão nem entenderão. Porque o coração deste povo está duro. O coração deste povo está endurecido. Amém, povo de Deus. Amém. É por isso que quando chega esta época, nós vemos muita gente nas igrejas dos profetas, muita gente a carregar ramos, porque mesmo vendo, foi-lhes vedado para que não vejam, porque o coração está duro. Não querem aceitar a palavra de Deus, não querem reconhecer a Jesus. Mas a palavra de Deus diz uma coisa muito poderosa. Aqueles que creem na sua palavra, aqueles que têm fé em Jesus, ele diz: vós sois bem-aventurados, porque vocês ouvem, porque os vossos ouvidos ouvem. Vocês são bem-aventurados, porque os vossos olhos veem. Amém, povo de Deus. Amém.
muitos profetas, o profeta votala, muitos santos, o conhecido votala, muitos justos valulami votala, quiseram ouvir esta mensagem, vala de kuingela maritona, quiseram ouvir a pregação de Jesus, vala de kuingela shumelo ya Yesu, mas não puderam ouvir. kambe masanga mashingela, Há muitos doutores, kuna doutor votala, engenheiros, ava engenheiro, até presidentes da república kambi te hostamsava, que estão em igrejas onde estão sendo enganados. vaga kama kereka kuma kama kenganisiwa, Mas vós sois bem-aventurados. kambe mwina mikate kile, Amém, povo de Deus? Amém. Amém. Continuando com a palavra, logo fama direito, vamos para Mateus 7. Mateus 7, Antes vamos definir o que é uma parábola. ita chamshalalo nchini shifananiso, A palavra parábola aritolako shifananiso, provém do grego parábole, lita ikashikrika lilinga parabole, quer dizer comparação, linga shifananiso, ou uma alegoria. tani kume shifananiso. Amém, povo de Deus? Amém. Então Jesus falava muito Yesu akhuluma ngopfu em parábolas. ikola ka E shifananiso. nós conhecemos muitas parábolas de Jesus. Bem, futhi ta shifananiso swo tala swa Yesu Kristu. Conhecemos a parábola do bom samaritano. Tiva shifananiso swa Msamaria wa Musa, Conhecemos a parábola do trigo e joio. tiva shifananiso swa fulawa ni mfava, Nós conhecemos a parábola da ovelha perdida. tiva shifananiso swa nyempfu leyi lahlekile. Porque Jesus falava muitas vezes em parábolas. Akuva Yesu akhuluma kambe yo tala ikola ka shifananiso. Mas hoje eu trago esta parábola que está em Mateus 7. Tisarito leyi nga kona ka Mateus 7, É conhecida como a parábola dos dois alicerces. li tiviwa tani shifananiso swa amatsinya mambirhi. Em outras Bíblias é conhecida como a parábola do construtor prudente Kama Bíblia manhã kutua swa ku i muyaki loyi a tivaka e do construtor insensato. ni muyaki wo kala nga tivi. Amém? Amém. Diz a palavra: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras Hinkwayo loyi kambe a yingelaka marito ya mina e as praticas, ava a ma endla, assemelhá-lo-ei ao homem prudente ni ta mu fananisa ni wanuna wa ku tiva, que construiu a sua casa sobre a rocha. a nga yaka a yindlu yake ehenhla ka kokholo. Desceu a chuva, Ku be mpfula, correram os rios ku khalute mati, e assopraram os ventos ku be moya, e combateram aquela casa. ma lwise a yindlu liyani E não caiu, kambe a yi zanga yiwa, porque esta estava edificada sobre a rocha. akuva leyi a yi yakiwile ehenhla ka ribye. Amém, povo de Deus? Amém. Esta palavra é especialmente para a igreja. A rito leli li tela a kereke. A palavra diz: todo aquele que escuta as palavras de Jesus Hinkwayo loyi a yingelaka marito ya Yesu e as pratica ava a ma endla, é semelhante a um homem prudente. a fana ni wanuna wa ku tiva. O que é um homem prudente? I ncini wanuna wa ku tiva? É um homem que tem juízo, I wanuna loyi a nga ni ku anakanya, é um homem que tem cautela, i munhu loyi a tivonelaka ka leswi a endlaka swona, um homem que sabe prever o mal. a wanuna loyi a tivaka ku vona leswaku lani kwini swa vubihi. Então, aquele que escuta a palavra A loyi a yingelaka rito e a pratica, ava a li endla, a palavra de Deus diz que ele é sábio. a rito la xikombilile a wa tiva munhu loyi. O livro de Provérbios 13:16 A buku la swivuriso 3:16 diz que o prudente age com conhecimento. a wa ku tiva a tirha hi kola ka vutlhari laki. E o Provérbio 16:21 Provérbio 16:21 diz que o prudente é sábio de coração, yi a wa ku tiva a ni vutlhari embilwini, porque ele escuta a palavra hikuva yena wa yingela rito e ele cumpre essa a palavra. va a endla a rito. Amém, povo de Deus? Amém. A palavra de Deus, ela é poderosa. A rito la xikwembu lona li na matimba, E nós, todos os dias, hi na masiku hinkwawo um cristão normal a mukreste loyi wa normal medita na palavra de Deus. wa funda a rito la xikwembu, Não só nos dias que vem para a a igreja nga ni ntsena masiku lawa a taka kerekeni para ouvir a palavra de ku Deus, va a tatwa rito la xikwembu, medita na palavra de Deus. a dyondza rito la xikwembu. Amém?
medita na palavra de Deus. a dyondza rito la Xikwembu. E a Bíblia tem muitos exemplos A Bíblia ni swifananiso swo tala de muitos homens que eram prudentes. eka vanhu vo tala lava va na utivi. Prudentes no obedecer a palavra de Deus. A wu tivi ka wu twisisa rito la Xikwembu. Nós vemos o exemplo de Paulo. Hi ni ya vona Paulo. Paulo era um evangelista Paulo a ri mukhokheli. e ele obedecia a palavra de Deus. Yena a twisisa rito la Xikwembu. Quando Paulo ia pregar o evangelho em Não. Atos 16, Loko yena famba a xumela evhangeli ka buku la Atos 16, ele estava cumprindo a palavra de Deus. yena a kumeka a endla rito la Xikwembu. Ele vivia em oração e jejum A hanya ka xikhongoto ni ku titsona. e ele praticava aquela palavra que ele Yena pregava. a endla a rito leri na khuluma lona. Por isso que Paulo foi liberto naquele lugar. Hikwalaho Paulo foi liberto naquele Paulo lugar. a kumeka a chusa eka ndhawu liyani. Aqui a palavra de Deus diz que rios e chuvas e enxurradas vieram contra aquela casa. A rito lili a mati mimoya ni timpfula ti lwisile endlu liyani. Amém, povo de Deus? Amém. Perdoa, meus irmãos, perdi um bocado. Amém? Amém. Então eu quero antes falar no sentido literal Loko khuluma eka leswi nga tsarisa swona ka marito. acerca do construtor prudente. A hikwalaho ka muyaki lowa ku tiva. O construtor prudente A muyaki lowa ku tiva é aquele que constrói segundo as regras. hi loyi a yakaka tanihileswi a nga dyondzisiwa swona. No livro de Lucas 6, Ka buku la Lucas 6, diz que é aquele que cava fundo hi loyi a akelaka ngopfu ya hansi, sobre a rocha. a akela ribye. Então, quando vem os ventos e as chuvas, A loko ta a mimoya ni timpfula, a casa ela não cai. a yindlu yona a yiwi. Eu estou a falar de uma casa de alvenaria, por Ni exemplo. khuluma hi yindlu leyi nga yakiwa hi rigwi. Nós podemos ver o exemplo desta estaca. Hi nga vona a mhandzi leyi. Essa estaca já tem 5 ou 6 ou 7 anos aqui neste A lugar. mhandzi leyi se yi na 5, 6, 7 wa malembe. Porque as pessoas que construíram Hikuva a igreja, este lugar, a vanhu lava nga yaka a ndhawu leyi, eles cavaram fundo. vona va kele hava ngopfu. Então aí vem a chuva, Lani ku ta timpfula, vem a água, ku ta mati, vem os ventos, ku ta moya, mas a casa permanece. a yindlu yi kumeka yi tiya. Amém, povo de Deus? Amém. É esta parábola que Jesus estava a trazer. Hi marito lawa Yesu a ma tisa. Porque ele cavou profundamente sobre a rocha. Yena a kele ngopfu eka ribye. E aquele que está na igreja, Loyi a nga kerekeni, que escuta a palavra a yingelaka rito, e não a pratica, a va a nga li endli. ele diz que esse é insensato. A bibele loyi i xipumbu, Tem falta de sabedoria. a pfumala vutlhari. Porque a palavra, ela nos avisa acerca do mal. A kuva a bibele lona la hi byela hikwalaho ka vubihi. O livro de Romanos 6:23 A buku la Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. a chachazelo wa xidyoho i rifo. A palavra faz questão de nos avisar. A rito li byela ku hi tivonela. E nós estamos aqui na quarta-feira, na sexta-feira e no domingo, Kumeka la ni quarta-feira, sexta-feira ni soto. a ouvir a palavra de Deus, Ka yingela rito la Xikwembu, mas não a praticamos. kambe a hi li endli. Amém, povo de Deus? Amém. Ele fala de um pedreiro Yena a byela hi muyaki que constrói a casa sobre areia. loyi a yakaka yindlu ehenhla ka misava. Quando vem a chuva, A loko ku ta mpfula, quando vem os ventos a loko ku ta mimoya, a soprarem sobre aquela na casa, yi ba yi bela yindlu liyani, aquela casa ela cai. a yindlu liyani yi kumeka yi wa. E Jesus Cristo diz que quão grande é essa queda. Yesu ali i kukulu ngopfu a ku aka yindlu leyi. Amém, povo de Deus? Amém. Então ele nos traz esta parábola Yena a hi tisela swifananiso lexi acerca de construção de uma casa. hikwalaho ku yaka a yindlu yo karhi. Amém, povo de Deus? Amém. O que significa construir a casa na rocha? Swi hlamusela yini a ku yaka yindlu eka ribye? Porque naquele lugar
Jesus não estava a ensinar como construir uma casa de alvenaria. Yesu anga vadyondzisa ku va yaka njhani yindlu. Jesus Cristo não estava a dar aulas de construção civil. Yesu anga vadyondzisi a ku yaka tiyindlu. Mas ele estava a falar no sentido espiritual. Yena a hlamusela leswo emoyeni. A palavra no primeiro livro de Pedro 2:5. Ka Petro só sungula 2:5. Ela diz e vós também, Ili n'wina kambe como pedras vivas, tanihi maribye lawa ma hanyaka sois edificados casa espiritual, mi akiwa tanihi yindlu leya moya sacerdócio santo, a vuprista leyi kwetsimeke para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. nyikela a magandzelo ya moya lama tsakisaka eka Xikwembu. A casa espiritual somos nós. A yindlu ya moya hi hina. Amém, povo de Deus. Amém. Edificados para servir, Yi nga yakiwa ku va hi tirhela para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. ku va hi nyikela magandzelo ya moya eka Xikwembu. No livro de João, Eka buku la João, Jesus diz que aquele que me ama Yesu ali loyi a ni rhandzaka e guarda a minha palavra, a va bekisa rito la mina, o meu Pai o amará. tatana wa mina a ta mu rhandza. E nós viremos, eu e meu Pai, Tata mina ni tata wa mina fazer morada nele. ku va hi ta endla muti kwakhe. Por isso nós somos uma casa espiritual. Hina hi muti lowa moya. Porque o Pai e o Filho Akwa tatana ni n'wana e o Espírito Santo ni moya kwetsima vêm fazer morada em nós. va ta va ta endla kokolo eka hina. Por isso o apóstolo Paulo no livro de Coríntios Hikwalaho apostolo Paulo ka buku la Coríntios diz que nós somos o templo do Espírito Santo. ali hina hi tempele wa moya kwetsima. Então esta casa que nós devemos construir A yindlu leyi hina hi fanela ku yaka é a nossa vida. i vutomi la hina. Qual é que é essa rocha? Hi lini a kokolo leyi? A rocha espiritual. A kokolo la moya. Em 1 de Coríntios 10, 3, 4 A prima Corinto yo sungula 10:4. diz que a rocha espiritual é Jesus Cristo. A kokolo la moya i Yesu Kristo. A rocha de escândalo. A kokolo leyi kwatisaka vanhu. E todo aquele Hinkwavo lava que crer nele va pfumeleka kwakhe não será confundido. a va nge teza va fananisiwa. Ele é a pedra angular. Yena i ribye leri tshamaka khoneni. Ele é a pedra de tropeço Yona i ribye leri paketanaka para aqueles que não creem na ka palavra. lava ku va pfumeli ka rito. Então nós vemos uma coisa aqui. Hina hi vona xilo la. Construir uma casa na rocha A ku yaka yindlu eka kokolo é edificar a nossa casa espiritual, i ku yaka a muti wa hina wa moya, é edificar a nossa vida i ku yaka vutomi la hina em Cristo. eka Kristo. Amém, povo de Deus. Amen. Edificarmos a nossa vida em Cristo, Hi yaka a vutomi la hina eka Kristo. tendo fé em Cristo, Na hina ku pfumela ka Kristo. crendo em Jesus, Na hi pfumela ka Yesu Kristo. crendo na sua palavra, Na hi pfumela ka rito lakhe. obedecendo a palavra de Deus, Na hi twisisa rito la Xikwembu. seguindo a Jesus, Na hi landza Yesu. aí nós estamos a edificar a nossa casa espiritual. Lani ne kumeke yaka endlu ya hina ya moya. É por isso que Jesus traz este exemplo. Hikwalaho Yesu a tisa xifananiso lexi. Mas quem é que está a edificar esta casa espiritual? Hi mani loyi a yakaka a yindlu leyi? Aquele que ouve a palavra Loyi a yakaka a yingelaka rito e obedece esta a palavra. va twisisa a rito. No livro de Lucas 6, Eka buku la Luka 6. ele diz: por que me chamam Senhor, Senhor, Senhor? Ali a yini mi ni vitana hosi hosi hosi. E não obedecem a minha palavra. Na ku nga mi twisisi rito la mina. Amados, saibam de uma coisa poderosa que a palavra diz. Tivani xilo xa matimba a rito li hlaka xona. Nós somos escravos daquele a quem nós obedecemos. Hina hi xikarawa xa loyi hina hi n'wi twisisaka. Se nós obedecemos a Cristo, Loko hina hi twisisa Kristo, Ele é o nosso Senhor. yena i hosi ya hina. Nós somos os seus escravos. Hina hi xikarawa swakhe. Se nós obedecemos o pecado, Loko hi twisisa xidyoho. João 8 diz que nós somos escravos do pecado. João 8 a hina hi xikarawa xa xidyoho. Amém, povo de Deus? Amém. Então nós temos que edificar a nossa vida em Cristo Jesus. Hi fanele ku yaka a vutomi la hina ka Kristo Yesu.
O livro de Salmos 91 Salmo 91. diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Lui a tsama ka kutumbela ka matimba. À sombra do Onipotente ele descansa. Eka ntsuti ka lo matimba wa humula. Nós temos que descansar em Cristo. Ifanela ku humula ka Cristo. Amém, povo de Deus? Amém. Aqui a palavra diz uma coisa poderosa. Aritola shilo shamatimba. Que aquele que está em Cristo, Lui anya ka Cristo. ainda no Salmos 91, Eka Salmo 91. está debaixo das suas asas. Aliás, ka tipapa take. Amém, povo de Deus? Amém. Eu quando vejo uma galinha com seus pintainhos, Alogunwana ahuku ni shwana shayona. se alguém tenta pegar o pintainho, O cara lo tsikala uteka shiukwani. a galinha ela cobre os pintainhos. Ahuku kumeka mbonya ashtiwani. Os pintainhos estão debaixo Ashtiwani shikumeka hansi. da graça da sua mãe. Kati mchalo tama O matona. mesmo acontece conosco. Leshe ndeka kana hina. Se nós estamos no esconderijo do Altíssimo, Alogulikona ka kokona loro wa matimba. nós descansamos em Jesus, Humula eka Yesu. nós estamos debaixo das suas asas. E hansi kati papa take. É Deus que nos guarda. Ishikwebo shibexaka. Amém, povo de Deus? Amém. A palavra diz que vem os rios, Ilikuta amati. vem os ventos Kuta mimoya. para nos abater. Como é que tá Luísa? Diz que os ventos vêm com força contra aquela casa. A mimoya itanintamu itwela ayamutilwani. No sentido espiritual, Kamashamoya. a palavra está a dizer que vem tribulações, Aitolili kutata ashilalanganye. vem as perseguições, Kutata kuchachiwa. vem a doença, Kutata mamaji. vem a fome, Kutata njala. vem a morte, Kutata rifo. vem o dia mau, Kutata sikulopia. vem as astutas ciladas do diabo contra nós. Kutata amatari ya satana matwela ila. Por isso ele diz que o vento vem e combate forte contra aquela casa. Kololili amoya uta molwisa amutilwani. Nós ouvimos a palavra Inaipilerito. e a praticamos. Iba ilienda litolili. Então não vamos cair. Ikola ingetewa. Amém, povo de Deus? Amém. Muitos servos que estão perdidos agora, Botala batiri baluzekeke shoshi. por causa das astutas ciladas do diabo, Ikola kama kari ya satana. por causa das perseguições, Ikola kauchachiwa. foram combatidos. Akumekiva ashuliwa. Amém, povo de Deus? Amém. É uma coisa poderosa que diz essa palavra. Yeshulo shumatima shakari tolili. O apóstolo Paulo estava na obediência da palavra de Deus. Apóstolo Paulo alipana kautisarito. Já não me lembro bem em que livro, mas no livro de Atos, Ekabugula mentiro. diz que ele indo pregar o evangelho, Na fama shumana evangelho. ele foi mordido por uma cobra. Yana kumeki alumo enyoka. E ele somente sacudiu aquela cobra, Yana ompumu na nyoka liani. porque estava debaixo da proteção de Deus, Ali hansi kausikelelo shkwemu. porque estava na obediência à palavra de Ali Deus. kakutisisarito la shkwemu. Ele escutava a palavra Aingela rito. e ele praticava a palavra. Ainda rito. Amém, povo de Deus? Amém. Então aquele que escuta e pratica essas palavras, Lwe aingela kama ainda maritola. vem as tribulações, Utata aku shamseka. vem as doenças, Utata mavaji. vem as perseguições. Utata kuchachiwa. Jesus diz que mas ele não cai. Yesu Kristo alikami mululwe angawe. Amém, povo de Deus? Amém. Porque está a edificar a sua vida em Jesus Cristo. Ayaka utomitsaki kai Kristo Yesu. Porque está sempre com Jesus. Akwa kanui nawe ana E Yesu. Jesus Cristo faz morada nele. Yesu Kristo amba aindu kwake. É por isso que Paulo diz, já não vivo mais eu, Paulos ana ani tani mina. mas Cristo vive em mim. Kami Kristo yana anyaka kamina. Então Cristo ele tem que viver em nós. Kristo afanana kuhanya kaina. Nós em tudo devemos confiar em Cristo. Kaka importa fana kutseba Kristo. Nós temos que ser 100% obedientes a Cristo. Inankarui nawe fana utisa Kristo. 100% obediente à palavra de Deus. Karui nawe twisisarito la shkwemu. É por isso que no livro de Marcos, Ikola kabugula Marcos. os discípulos estavam sempre com Jesus. Ama Joshua karui nawe amana Yesu. Estavam sempre com Jesus. Amana Yesu. Então veio uma tempestade. Kute
axiuri xo karhi e o barco quase afundava. a byatsi a ri kumeka li nyanyovela. Então Satanás estava a preparar as suas astutas. Satana a kumeka a lunghisa a swibamu swakhe. Ele sabia que Jesus ia partir. Yesu yena a swi tiva leswaku Yesu a ta suka. E os discípulos eram aqueles que iam continuar com a igreja. A vadyondzisiwa a lava ku va ta sima va ni kereke. Satanás veio com as suas astutas ciladas do diabo Satana a ta ni matlhari yake para combater aqueles homens. ku va ta lwisa vanhu lavayani. Mas Pedro clamou por Jesus. Petros a vitani Yesu. Nós também, quando estivermos em tribulações, A loko hi kumeka swi rhalanganya nós temos que clamar em hi Jesus. fanele ku hi vitana Yesu. Quando há uma doença, A loko ku na mavabyi nós temos que clamar em hi Jesus. fanele ku vitana Yesu. Quando há fome, A loko ku na ndlala, quando há perseguição, a loko ku na ku chachiwa, nós temos que clamar a Jesus. hi fanele ku vitana Yesu. Ele diz uma coisa muito poderosa: A hlaya xilo xa matimba. eis que estou convosco Hikwalaho mina na n'wina até a consumação dos séculos. até ku za ku hela misava leyi. Amém, povo de Deus? Amen. Por causa da obediência na palavra de Deus. Hikwalaho ka u twisisa rito ra Xikwembu. E aquele que não escuta, é aquele que escuta a palavra Loyi a yingelaka rito e não obedece a palavra. a va nga twisisi A rito. palavra diz que é insensato, A Bíblia i xipumbu. não tem juízo. I xipumbu. É aquele que está a edificar a sua vida no mundo. Hi loyi a yakaka vutomi byake eka misava. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Bíblia a misava yi hanya eka xidyoho. E nós ouvimos todos os dias a palavra. Siku na siku hi yingela rito. E nós não cumprimos esta palavra. Hi va hi nga endli rito leri. A palavra, Jesus diz que nós, esse tipo de pessoa não tem juízo. Bíblia a vanhu lava a va na aku anakanya. É como alguém que gasta muito dinheiro, A fana ni munhu loyi a luzaka mali yo tala. perde muito o seu tempo A luza nkarhi wa yena. e constrói na areia. A na yaka ka misava. Amados, vejam que para a construção da igreja aqui neste lugar, Hi ehleketa leswaku ku va ku akiwa kereke la ka ndhawu leyi. está a levar muito anos a se contribuir dinheiro. Ku heta malembe na ku hlengeletiwa mali. Para quando chegar o dia, nós construirmos de maneira despachada. Ku va kama se loko tlhasa siku hi yaka hileswaku a swi pfuni nchumu. Construirmos na areia. Hi yaka ehenhla ka misava. Por isso ele diz que esse tipo de pessoa não tem juízo. Hikwalaho a vanhu lava a va na i swipumbu. É como alguém que está a edificar a sua vida I ta fana ni munhu loyi a yakaka vutomi byake no mundo. eka misava. Para que ouvir a palavra de Deus? U yingelela yini a rito ra Xikwembu. Jesus, quando ele estava a pregar a palavra, Yesu loko a kumeka a xumela rito, apareceu uma mulher, disse, ouviu a pregação de Jesus, ku humelela wansati wo karhi a nga yingela a ri a xumela Yesu. e ele disse: bem-aventurado a mulher que te trouxe ao mundo. A ku katekile a wansati loyi a nga wu tisa laha misaveni. Mas Jesus, ele respondeu uma coisa poderosa: Yesu a hlamule xa matimba ngopfu. mais vale aquele que escuta as minhas palavras Swi na lisima loyi a yingelaka marito ya mina, e ele obedece a palavra, a va twisisa marito, esse que é bem-aventurado. a loyi a nga kateka ngopfu. Amém, povo de Deus? Amém. Se eu estiver aqui a pregar o Loko evangelho ni kumeka na ni xumela evhangeli, e eu venho escutar a palavra ni va ni ta ni yingela rito, e não pratico esta ni palavra, va ni nga endli rito leri. eu não tenho juízo, Mina ni xipumbu, eu sou insensato. mina ni tivi. É o que a palavra está a dizer. Hi leswi a rito ri hlayaka swona. Nós saímos todos de manhã de casa hoje para vir ouvir a palavra de Deus. Ku hi suke hi kaya ku va hi ta yingela rito ra Xikwembu. Ouvimos esta palavra, Hi yingela rito leri, mas não a praticamos. hi kama se hi nga li endli. Então por que nós viemos? Hi tele yini la ka ndhawu leyi? Aquele que ouve esta palavra e não pratica, Loyi a yingelaka rito leri lava nga li endli, esse não tem juízo. a loyi hi xipumbu. O livro de Apocalipse, ele diz: A buku la Apocalipse leri, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. a vaoxi a va nge te kuma mfumo wa matilo. Os feiticeiros não herdarão o reino dos A céus. valoyi va nge te kuma mfumo wa matilo. Os mentirosos não herdarão o reino dos A céus. va mavunwa va nge te kuma mfumo wa matilo. E nós ouvimos esta palavra. Hi na hi yingela rito leri,
mas continuamos a mentir. Yasima mayemba. Continuamos a adulterar. Yasima mayosha. Continuamos a falar mal. Yasima maykulumo bi. Então não temos juízo. Ikola ujipumbu. Nem precisamos vir ouvir essa palavra. Ashinalisima kuita itengela ritoleli. Amém, povo de Deus. Amém. Ou vai se cumprir a profecia do profeta Isaías. Como eu tenho o profeta lá em Isaia. Que vendo não vê, Vavona avavoni. ouvindo não ouve. Vaingela avashitwi. Tem um coração duro. Mana ambilo kunonongwa. Não aceitam a palavra. Abafumeli arito. Então Jesus nos considera sem juízo. Digo isto. Aí mina shaka shulelish. Mas aquele que não pratica as minhas palavras, Loka ngatwisise marito ya mina. escuta e não pratica as minhas palavras, Waingela avanga mayengi. esse é insensato. Alwai ishipumbu. Amém, povo de Deus? Amém. Quando os apóstolos viviam na comunidade, Aloga akalo posola va ingeshkare kansungu. Ananias e Safira Ananias na Safira. não quiseram cumprir a verdade. Avalavanga kuenda arito. E eles falaram mentira. Wana vakulume amavunwa. Amém, povo de Deus? Amém. Por causa da mentira, Ikola kamavunwa. eles foram mortos. Wana kumeki vafa. Foi perguntado à mulher. Kulitsiwa sai. Primeiro perguntaram ao marido: Shosumula vutsiwa nuni. será que estás a falar a verdade? Vaku ukulumantisu ke. Ele disse: sim, estou a falar a verdade. Agu ine kulumantisu. Diante dos apóstolos. Eshkare ka apostol. E ele perdeu a vida. Yena luze uto. Veio a mulher, foi perguntada. Kute awansati nela vutsiwa. Permaneceu na mentira. Asima mikamavulu. Por causa disso, Ikola kashosho. a casa caiu. Aindro ewili. Por causa da desobediência. Ikola ngatwisise arito. 1 de Samuel 1 Samuel 15:23 15:23. diz que a desobediência, Aukalo ngatwisisi. a rebeldia Aukalo ngatwisisi. é igual ao pecado de feitiçaria. Xifana ni xijoho xa uloyi. A arrogância Akuti kukumusha. é como o pecado do adultério. Xifana ni xijoho xa uoxi. Então, se nós tememos, somos rebeldes em não praticar esta palavra, Aloko hi nga twisisi aku ka hi nga endli rito leyi. nós somos igual aos feiticeiros. Ya fana ni valoyi. Amém, povo de Deus? Amen. Não importa não termos ramos aqui neste lugar, A ku na mhaka ku hi nga na minkindzu laha. mas se nós ouvimos esta mensagem, Aloko hi ngela marito lawa. se nós ouvimos a mensagem de Jesus Hi ngela marito ya Yesu. e não a praticamos, Hi va hi nga endli. está a dizer que somos igual aos idólatras, Ya fana ni vagadzeli va swikwembu swo hava. somos igual aos feiticeiros. Hi fana ni valoyi. E quando virem as tribulações, Aloko ku ta a ya swikarhato. quando virem as astutas ciladas do diabo, Aloko ku ta swibamu swa Satana. a casa vai cair. A yindlu yi ta wa. E será grande a sua queda. A ta va kukulu ku wa ka kona. Ananias e Safira estavam diante dos apóstolos. Ananias na Safira va le xikarhi ka apostola. Quem não gostaria de estar diante dos apóstolos de Cristo? I mani ku a nga naveli ku veka xikarhi ka apostola va Kristo. Amém, povo de Deus. Amen. Quando Jesus foi, aquela mulher quando diz bem-aventurada a pessoa que te nasceu, A wansati luya loko a byela Yesu a katekile wansati luya a nga wu tswala. ele diz bem-aventurado aquele que escuta e ouve as minhas palavras. Yesu a ku katekile loyi a yengelaka va endla marito ya mina. Você pode ser filho de pastor, U nga tshika u ri n'wana wa mfundhisi. irmão de pastor, Makwava mfundhisi. esposa de bispo. Nsati wa bishop. Se não pratica esta U palavra, nga endli rito leri. você não é bem-aventurado. Wena u katekanga. É bem-aventurado aquele que escuta e ouve, aquele que ouve e pratica a palavra. A katekile loyi yengelaka a va endla a rito. Eu posso estar a pregar aqui Ni nga tshika ni xumayela laha. e logo que sair, deixar de praticar esta A palavra. loko ni huma laha ni ngi tshika ku endla rito leri. O apóstolo Tiago diz uma coisa poderosa. Apostolo Yakobo a hlaya xilo xa matihlo. Diz, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada. Ali amukelani hi ku tsaka a rito leri ka n'wina li tlhavanyetiwaka. Porque pode salvar as vossas A almas. ku va li nga tshika li ponisa mahika ya n'wina. Amém, povo de Deus. Amen. Esta palavra que se prega aqui neste A lugar, rito leri xumayeliwaka la ka ndhawu leyi. se você ouvir e praticar, Loko wena u lingeriwa va u li endla. ela vai salvar a tua alma. Lona li nga ponisa hika la wena.
Essa palavra é poderosa. arito leli na matimba, A palavra é espírito e vida. arito imoya ni utomi. Ela penetra onde a espada de 2 gumes não penetra. Lona lingena lani ka asopad leli ngalotu hala ni hala lingeni. Na divisão da alma e o espírito. Lani ka kuyawana ka yika ni moya. Então, se você ouve esta palavra, Alo kuingela arito leli. você cumpre com esta palavra, Moya arito leli. não há julgamento para si. Hakuna ukwenda nisiweka wena. Serás salvo. Utapona. Amém, povo de Deus. Amém. Só há salvação para este tipo de pessoa. Kova ni kupona ekavalo lavo. Não importa ser irmão do pastor. Acho na vaga só uma kova mfundisi. O pastor Célio tem muitos pastores dentro de casa. Mas se ver alguém lá em casa Alo kuna munu ala kaya. que não pratica esta palavra, Anga ingi rito leli. que escuta essas palavras, Waingela rito leli. mas eu sou bem-aventurado porque eu sou irmão do pastor Elísio. Então me kate kile só uma kova mfundisi Elise. Se não ouve e não pratica esta palavra, Alo ngengelo vonga ingi rito leli. não vai valer. Acho que eles se achou. Amém, povo de Deus. Amém. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Satana tele kuwataiwa dlaya abashula. Ele não está feliz com os servos de Deus. Yena angatsakanga ni vatirhi va Xikwembu. Ele não está feliz que você não seja um feiticeiro. Yena angatsaki swa ku wena u nga endli muloyi. Ele não está feliz que você não seja um bêbado. Yena angatsaki swa ku wena u nga endli mpotsi. Ele quer que você lhe faça companhia para o inferno. Yena ala ku wena u mpangalata eteleni. Ele já sabe que está condenado. Yena wa sweswo a le khotsweni. E ele quer companhia. Yena alava a vanhu ku va mpangalata. Por isso que ele combate fortemente Hikolo yena a lwisa hi ntamu ngopfu. contra a vida dos servos e dos discípulos. A vutomi bya vatirhi ni valandzi. Amém, povo de Deus. Amém. E nós temos que estar na prática da palavra. Yena hi fanele ku hi tshama ka ku endla a rito. Vivendo em jejum e oração. Hi hanya ka ku titsona ni xikhongoto. Embriagados do Espírito Santo. Na hi potswile hi moya kwenzima. Amém, povo de Deus. Amém. Diz, não vos embriagueis com vinho, Ali lahla bibele swa ku mi nga potsweni hi vinya. em que há contenda, Lani ku nga na a timholova. mas embriagai-vos com o Espírito Santo de Kambe Deus. potswani hi moya kwenzima wa Xikwembu. Amém, povo de Deus. Amém. Imagina você ouve a palavra Ehleketa wena u yingela rito e não pratica u va u nga endli. e bebe muito vinho. U phuza ngopfu vinya. Satanás, ele quando vem, Satana loko a ta, quando chega o dia mau, loko ta ka siku lo biha, a casa vai cair. a hi ndle tawa. Amém. A nossa casa espiritual, ela vai cair. A yindlu ya hina moya yi tawa. Eu lembro-me de uma pregação que eu vi há poucos dias atrás, Ni lomu ka ximayele nga yi twa masiku ndzhaku. que falava do rei Davi. Khulume hi hosi Davi. Davi afastou-se da presença de Deus. Davi a sukile eka vukona bya Xikwembu. A arca que representa a presença de Deus A reka lela li kombekisa vukona bya Xikwembu foi levada para a guerra. yi tekiwile ya nyimpini. E ele não foi para onde estava a arca. Yena nga fambanga la nga ku na reka. Ele estava longe da presença de Yena Deus. a li kule ni vukona bya Xikwembu. Por isso a casa de Davi ela caiu. Hikwalaho muti wa Davi u kumeki uwa. Amém, povo de Deus. Amém. Davi, ele perdeu o Espírito Santo de Deus. Davi a luze a moya kwenzima wa Por isso Xikwembu. em Salmo 51 ele ora: Hikwalaho ka Salmo 51 wa khongela. não retires de mim o teu Santo Espírito. U nga susa eka mina a moya wa wena wa Por kwenzima. causa da desobediência, Hikwalaho ka u nga twisisi. a casa de Davi ele caiu. A muti wa Davi u wele. Ele entrou em adultério, A ngheni ka woxi. houve morte na sua casa. Ku ve ni rifu emutini wake. Ele foi perdoado por Deus. Yena kumeka a rivaleliwa hi Xikwembu. Mas a consequência do pecado, Kambe a kombekisa ka xidyoho ela teve que acontecer. ku kumeki ku li kona. Amém, povo de Deus. Amém. Então vamos ser pessoas com juízo, A hi veni vanhu lava tivaka, que escutam a palavra lava yingelaka rito, e a praticam. yi va va li endla. Nós estamos aqui neste lugar, Li kona la ka ndhawu o leyi. nosso objetivo principal A makungu ya hina ya moya é a salvação das nossas almas. i ku pona ka mahika ya hina.
Amém, povo de Deus. Amém. E para sermos salvos, Ku va hi pona é pela obediência à palavra de hi ka ku Deus. twisisa rito la Xikwembu. Então, vamos sair da arrogância. A hi tshikeni a wu tikukumuxa. Vamos sair da rebeldia. A hi tshikeni a wu ka hi nga twisisi. Porque não temos nenhuma diferença com os A hi feiticeiros. fani a hi hambani ni valoyi. Não temos nenhuma diferença com os idólatras. A hi hambani lava gandzanaka swikwembu swo hava. Somos falsos. Hi va mavunwa. Eu prego aqui o evangelho Ni swi mayelana ni vhangeli. e quando chego em casa eu não cumpro. A lo ni tlhasa kaya ni endli. Não tenho amor com a minha família. A ni na lirhandzu ni ndyangu wa mina. Não tenho amor com os irmãos. A ni na lirhandzu ni vamakwavo. A palavra diz que sou um homem sem juízo. A rito li ni wanuna loyi ni nga xipumbu. Então esta é a palavra que eu trazia para hoje. A li rito leri ni tisa namuntlha. Vamos nos arrepender, amados. A hi tisoleni varhandziwa. Aquele que sempre ouviu a palavra e não Loko praticava. nkarhi wihi na wihi a yingelele rito a va nga endli. Esta é a oportunidade de A li arrepender kambe la ku a tisola. e passar a praticar a palavra de A Deus. va sungula ku endla rito la A Xikwembu. edificar a sua casa espiritual em Cristo. A ya ka muti wake wa moya eka Kristo. Na obediência da sua Eka palavra. ku twisisa rito lakhe. A ter fé em Jesus. A va ni ku pfumela ka Yesu. Cristo é suficiente para as nossas Kristo vidas. yena wa enela ka vutomi la hina. Amém, povo de Deus. Amém. Então vou pedir ao pastor Célio para continuar em nome de Jesus. Aleluia. Convido você a ficar de pé em nome de Jesus.